Serviço Divino de Palavra, domingo 17 de outubro de 2021, Apóstolo Bonaiti. Amados irmãos e irmãs, para esta manhã temos um texto que está escrito em Mateus, no capítulo 15, versículo 32, e que diz assim: E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: Tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias, e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. Até aqui. Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos diante do altar do Senhor para esta hora, e para que nós possamos iniciar também com as lembranças de nosso apóstolo de distrito. Em cada momento que falamos, não se esqueça de deixar as saudações de coração a cada irmão. Então, fica aqui para vocês também as lembranças de nosso apóstolo de distrito. Falamos em cada momento das nossas vidas, além de nós recebermos a palavra que verte desse altar, que possa nos alimentar, que ela alimente a nossa alma, que possamos deixar com que ela alimente a nossa alma. Além de podermos ser edificados espiritualmente, também temos sempre o ensinamento, como foi dito na oração. Nosso Senhor Jesus disse para que nós pudéssemos amar ao próximo como amamos a nós mesmos. Ele mesmo disse aos seus discípulos, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então precisamos, amados, levar dentro do nosso coração esta lição que nosso Senhor Jesus Cristo deixou várias vezes, desse amor ao próximo, desse termos a empatia, termos o cuidado com o próximo. Jesus, ele tinha, através desse texto que nós estamos lendo, nós observamos que ele tinha uma preocupação muito grande, não só no âmbito espiritual para com o ser humano, mas ele tinha também no âmbito espiritual, claro. Então, no âmbito espiritual e no âmbito material, ele se preocupava, ele queria que todos estavam bem. Então, quando nós lemos esse texto e observamos que aquele povo estava com Jesus há 3 dias e não tinham o que comer, então ali também Jesus fez o milagre de multiplicar pães e peixes para poder alimentar a todos. Se nós observarmos, amados, Jesus ele falava da fome como conhecimento de causa. Jesus falava da fome porque ele foi tentado no deserto e o príncipe das trevas falou para ele, bom, se você tem fome, transforme essas pedras em pão e se alimente. Se você é filho de Deus, o filho de Deus. E ele deu uma resposta à altura dele. Nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que vem de Deus. Se nós trouxermos isso para os dias de hoje, amados, e nós observarmos a nossa vida, poderíamos dizer de uma certa forma que é fácil nós dizermos para alguém, olha, você precisa fazer isto, você precisa fazer aquilo, você precisa ter um trabalho para ganhar o seu pão de cada dia. Mas nós sabemos que nem sempre a pessoa tem aquela condição para isso. Nem sempre ele está numa posição de poder ter um trabalho ou a dificuldade é grande. E nós conhecemos a palavra dificuldade, nós sabemos dentro do nosso país, para sermos bem específicos, o quanto nós estamos atravessando em dificuldades. Mas eu quero crer, amados, que nós não atravessamos uma dificuldade tamanha que nós não podemos ajudar ao nosso próximo, que nós não possamos beneficiar o nosso próximo, que nós não possamos ser aquele que dá o alento ao nosso próximo. Nosso Senhor Jesus, ele tinha o poder como o Deus vivo, como o Deus Filho, de fazer o milagre, por exemplo, da multiplicação dos pães e peixes que está nesse texto. Mas ele não fala assim, olha, vocês também têm que fazer essa multiplicação. Vocês também têm que multiplicar o que você tem para poder compartilhar com os demais. Ele não nos dá esse poder. Mas ele nos dá o discernimento.
Ele nos dá um entendimento para que nós possamos entender que daquilo que nós temos, nós podemos compartilhar com o nosso semelhante alguma coisa. Nós não podemos simplesmente olhar aquele que passa fome e nós passarmos longe disso e chegarmos ao ponto de dizer, bom, este problema não é meu. Não, o problema é nosso. O problema é de todos. Então nós precisamos exercitar o nosso poder de sermos cristãos. Recebemos um selo divino, recebemos um batismo com água e recebemos a comunhão com nosso Senhor Jesus em cada serviço divino que podemos buscar diante do altar. Então Ele nos dá as condições. Ele quer ajudar, Ele ajuda, e nós queremos buscar através dessa palavra que nós temos para hoje, e repetindo, tenho compaixão da multidão. Como está o teu coração? Como está o meu coração no ponto de compaixão? Eu estou comovido com a fome daquele que eu estou observando? Eu estou comovido com a fome daquele que não tem sequer um único pão para poder compartilhar com a sua família? Há muitos anos atrás, uma pessoa me falava um exemplo. Eu era criança ainda, então faz muitos anos. E essa pessoa, ela tinha ido visitar um lugar muito pobre, e era próximo do Natal. Eles tinham ido ali levar algum presente, mantimentos, inclusive. E essa pessoa falou para uma criança: perguntou para essa criança: o que você quer ganhar do Papai Noel? A criança respondeu: eu quero ganhar um pão para mim, que eu não precise dividir com todos, porque todo aquilo que recebemos, dividimos tudo dentro de casa. Então, o meu sonho é ganhar do Papai Noel um pão. Certamente, amados, muitos de nós não conhecem a fome, outros conhecem. Então, muitas vezes nós não conhecemos, não sabemos do que estamos falando, não conseguimos reconhecer o que estamos falando. Mas uma pessoa, quando está com fome, você não adianta querer falar para ela do Evangelho, porque aquela necessidade naquele momento não é o Evangelho. É ela colocar um pão no seu estômago, ela poder ser alimentada. Aí, a partir de que você alimentou-a, você vai falar do Evangelho e você vai alimentar o espírito dela, a alma dela. Nosso Senhor Jesus nos ensina aqui a fazer exatamente isso. Aqui Ele fala no texto que essas pessoas passaram com Ele 3 dias. E depois da multiplicação dos pães, aí quando eles recolheram daquilo que tinha sobrado, ainda sobraram 7 cestos cheios. Amados, o que é que nós estamos fazendo como cristãos? Nós estamos realmente preocupados em fazermos um programa
para poder ajudar determinadas pessoas, e determinadas pessoas, porque nós não podemos fazer para todos, não dá para ajudar a todos, mas o Senhor quer nos ajudar para que nós possamos ajudar. Então nós queremos colocar dentro do nosso coração uma predisposição a ajudar. Não fecharmos as portas. Porque é muito simples nós estarmos sentados na nossa mesa e termos o prato de comida ali na frente, fazemos a oração e pedimos a Deus, Pai, que todos tenham o pão de cada dia. Mas e cadê a minha ação para que todos aqueles que estão próximos de mim possam ter o pão de cada dia? É isso com isso que nós devemos nos incomodar. Com isso nós temos que olhar o que é que está acontecendo ao nosso redor. Não podemos nos fechar no nosso mundo. Não é essa a meta, não é esse o objetivo. Nos fecharmos no nosso mundo, bom, cada um resolva o seu problema. Não é assim que funciona. Quantas ações humanitárias nós vemos? E por que nós não podemos fazer? Amados, muitas vezes já ouvi e já falaram para mim mesmo, mas a igreja precisa fazer isto. Mas a igreja precisa fazer aquilo. Ok? A pergunta é, quem é a igreja? Eu sou a igreja. Você é a igreja. Cada irmão é a igreja. Se você está dizendo que precisamos fazer alguma coisa, então vamos nos unir e vamos fazer, vamos praticar o nosso cristão novo apostólico. Esse é o ponto, amados. E o Senhor nos ajuda para isso. O Senhor ajudou estes que estavam aqui. Ele nos ajuda para isso. Ele nos fornece o pão espiritual através da sua palavra. Mas Ele também nos oferece, nos fornece o pão material. Como é que Ele nos ensinou a orar o Pai Nosso? Em dado momento, nós não dizemos, nos dê o pão de cada dia? A quem nós estamos pedindo? Ao nosso Senhor, aquele que nos guia, aquele que nos orienta. Então, que nós possamos realmente, amados, nos sensibilizarmos. Olharmos para o próximo, olharmos para aquele mais necessitado. Porque nós podemos olhar para a nossa casa e, eu tenho uma concha de arroz, uma concha de feijão para poder comer hoje. Tá, muitos não têm. E nós podemos ajudar. Nosso apóstolo maior vem falando muito sobre isso, amados, sobre o amor ao próximo, sobre nós cuidarmos da natureza, sobre nós não explorarmos a natureza com irresponsabilidade, porque temos que pensar nas gerações futuras. Então, tudo é o todo. Não é nós só pensarmos em ter o nosso crescimento espiritual e não daquele que nos cerca. Então, se a igreja precisa fazer, nós somos a igreja, então vamos fazer. Estamos de coração aberto para poder ouvir, para poder receber a sugestão, para podermos falar, para podermos discutir projetos. Vamos em frente. Não precisa ser um peso para a igreja e a instituição. Nós precisamos, nós como igreja, fazermos a nossa parte. É simples assim. Um apóstolo que já é falecido, em uma de suas viagens, o lugar que viajava era muito pobre, e ele levava mantimento para ele e para aqueles que acompanhavam. E quando chegou no lugar, uma criança se achegou a ele para pedir pão, para pedir ajuda, para pedir alimento. E tudo que esse apóstolo tinha, ele deu para essa criança. E depois veio essa criança novamente até ele, um pouco mais tarde, trazendo seus amiguinhos, para que ele pudesse também alimentar os amiguinhos. No entanto, esse apóstolo já tinha dado tudo que ele tinha. Ele tinha chegado no seu limite ali. Aquilo que ele tinha, ele ofereceu para aquela primeira criança. E, no entanto, o fato delas voltarem e a condição de precariedade que tinha acabou entristecendo o apóstolo por ele não poder fazer mais.
mas temos que observar que ele fez o máximo que ele podia para poder atender aquela criança. Nós estamos fazendo o nosso máximo, amados. Nós temos um texto, eu gostaria de lê-lo só para que nós possamos nos centrar naquilo o que Jesus está nos ensinando. O que devemos tomar aqui? Está escrito em Lucas, no capítulo 3, versículo 11. E respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, que reparta com quem não tem, e quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira, que reparta com quem não tem. Amados, é certo que nós não vamos salvar o mundo. É fato. Não está no nosso poder, não está nas nossas mãos isto. Mas o nosso objetivo não é salvar o mundo. O nosso objetivo é dar acolhida àquele que está mais necessitado próximo de nós. Esse é o ponto. Para você pensar, para eu pensar, aquilo que você tem não dá para compartilhar? Não tem como compartilhar? Ou nós nos esquivamos, amados, de poder ajudar, de querer praticar? O que diz a Sagrada Escritura? A sua fé sem obras, ela é morna. Como é que nós queremos, que temperatura que nós queremos colocar a nossa fé? Fervendo ou morna? Então nós queremos praticar a humanidade, nós queremos praticar o cristianismo, nós queremos praticar o ser cristão novo apostólico. E quando nós vamos oferecer um alimento, nós não vamos oferecer só um alimento material. Nós podemos oferecer o alimento espiritual também. Mas nós temos que fazer as duas coisas. Não simplesmente nos abstermos daquilo que é problema que as pessoas estão passando, ultrapassando. Temos o dever de poder ajudar. Nosso Senhor Jesus tinha pleno agradecimento para com Deus em tudo aquilo que ele fazia. Na sua prédica, nos seus milagres, em tudo ele dava graças a Deus, ele entregava nas mãos de Deus. O Pai está comigo, o Pai me ajudou, o Pai me orientou. E ele era o Deus Filho, era da Trindade. Então nós temos muito que aprender com Cristo. Nós temos muito que aprender com Jesus, para que nós possamos realmente praticar o nosso cristianismo que Ele nos tem ensinado. Quando eu falo nosso cristianismo, é aquilo que Ele nos ensina, não aquilo que nós queremos praticar, aquilo que nós queremos fazer, aquilo que nós queremos nos orientar pela nossa mente. Queremos nos deixar ser balizados por aquilo que são os exemplos de Cristo, as orientações de Cristo, tudo aquilo que Ele fez por nós. Recebemos o perdão dos pecados porque Ele fez um sacrifício por nós. E nós devemos levar isso em conta. Então o Senhor nos ajuda. O Senhor Jesus, Ele se importava com as pessoas, tanto no âmbito material quanto espiritual. O Senhor Jesus, Ele queria ajudar as pessoas e Ele fazia com que as pessoas também buscassem, ensinava os seus discípulos a ajudar. E nós queremos fazer as nossas obras, verdadeiras obras cristãs, para que o Senhor também olhe as nossas obras e meça a nossa fé e deixe ela num patamar de uma fé fervorosa, fervente, não uma fé morna. Amém.